Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para nós falarmos sobre o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Eu estou aqui com a versão O Legado, é uma edição que tem alguns comentários, ela busca atualizar alguns conceitos, alguns números que o Napoleon Hill utilizou ao escrever esse livro. Então, esse livro é um livro que é um best-seller, mais de 120 milhões de unidades vendidas no mundo. Então, durante a pesquisa de Napoleon Hill, ele descobriu que as pessoas atuavam em ramos diferentes, seja industrial, por exemplo, como a de aço, de Andrew Carnegie, na parte de invenção, como Thomas Edison. Ele teve contato com Henry Ford, de automobilístico, do ramo automobilístico, e assim por diante. Então, ele conversou com pessoas de diversas áreas. E com isso, ele descobriu que, apesar das pessoas buscarem inovações, produtos diferentes na área onde atuavam, elas, em contraparte, tinham um padrão de pensamento. Então, elas pensavam diferente, mas esse grupo entre si pensava de uma forma muito parecida, utilizavam as mesmas ferramentas, e é isso que nós vamos explorar, e isso que o livro também explora. Então, fica o convite e, de certa forma, a provocação, caso você não tenha lido, caso você não faça parte do Clube do Rei, que você busque esse livro, utilize como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Então, o primeiro insight que eu trago para você desse livro é que pensamento constrói a sua realidade. Então, pensamento é o início de tudo. Então, para a gente começar, o primeiro insight que fica é que o que você mentaliza, o que você pensa, é capaz de construir a sua realidade. Por isso, essa frase que pensamentos dominantes moldam resultados. Durante o livro, a gente acaba tendo contato com essa visão do Napoleon Hill, que pensamento é início de tudo. Tudo começa na mente e um pensamento direcionado gera resultado. Então, antes de qualquer resultado existir no mundo material, existir no seu dia a dia, existir de uma forma que você possa, ele já existiu como um pensamento. Então, a gente vê pessoas de sucesso construindo impérios do nada, construindo grandes empresas, construindo uma carreira e assim por diante, mas essa carreira, essa empresa, esse império já existiu na mente dessa pessoa. Então, o pensamento direcionado, como a gente viu aqui, é que constrói e vai moldar a sua realidade. Então, para você pensar sobre isso, sobre essa ideia de que pensamento constrói a sua realidade, eu trago 3 pontos para você pensar. Primeiro é que tudo nasce no pensamento. Quando você une uma ideia, quando você une um conceito, mas você adiciona emoção com fé. Então, quando você acredita que aquilo que você está almejando, e no livro o autor traz uma fórmula para isso, então quem participou do Clube do Rei teve acesso de como o autor coloca isso, é quando ele adiciona um pensamento com emoção e com fé. Um outro ponto para você considerar e prestar atenção nas suas atitudes é que o subconsciente responde ao que é repetido com intensidade emocional. Então, por exemplo, quando você manda uma informação para o seu subconsciente, quando você pensa em algo e essa informação vai para o seu subconsciente, conforme você coloca emoção, o seu subconsciente vai entender que aquele objetivo, por exemplo, que você está almejando, quando ele está carregado de medo, quando ele está carregado de dúvida, é que você não tem certeza sobre aquilo, então o teu subconsciente vai entender que aquele assunto talvez não tenha solução, por exemplo, ou que não é possível. Quando você carrega essa parte que nem nós falamos ali anteriormente, de emoção, com fé, com pensamento positivo, essa informação vai para o seu subconsciente carregada de possibilidades. Então, seu subconsciente vai trabalhar em prol desse seu objetivo que você está almejando. E o próximo ponto é que pensamento isolado, ele não cria nada. Precisa desse desejo, e no livro tem uma fórmula para que você construa uma frase, que você construa um desejo ardente, carregado com fé e uma repetição diária. Então você vai estabelecer um objetivo para a sua vida e através disso você vai carregar fé
e vai trazer uma repetição diária para que o seu subconsciente, para que o seu cérebro trabalhe a seu favor. De forma bastante objetiva, não é pensar positivo, né? Não é aquela questão de ter um pensamento, uma ideia em prol da positividade, de que tudo vai dar certo, de que, por exemplo, uma situação difícil vai passar. Não é isso. É você condicionar a sua mente para que ela traga soluções, para que ela traga ideias alternativas para que aquele seu objetivo, para que aquele seu sonho seja, como o autor coloca aqui, transmutado em um equivalente físico, em um equivalente material. Então você vai direcionar a sua mente para que consiga converter esse desejo, esse seu objetivo, no seu equivalente material. Para que a gente explore 5 insights, 5 ideias desse livro, eu trago essas 3 perguntas para você, né? Então pergunte-se: eu tenho um objetivo definido ou só ideias soltas? O que estou repetindo mentalmente todos os dias? E a terceira é: minha mente está sendo treinada ou ela está solta? Eu estou direcionando pensamentos, como nós vimos aqui, tendo um objetivo definido, eu tendo clareza sobre o que eu quero, eu estou carregando esse meu objetivo e repetindo ele todos os dias, mentalizando ele, ou a minha ideia está solta, está à deriva? Hoje eu penso de um jeito, hoje eu tenho um objetivo, amanhã eu penso de outro jeito, amanhã eu tenho outro objetivo. Como está o direcionamento se você está treinando a sua mente? Trazer 3 exercícios práticos para que você coloque esse princípio, esse insight do pensamento em prática. Primeiro, como exercício prático para esse primeiro insight, escreva seu objetivo principal claro e mensurável. Então você precisa deixá-lo de uma forma muito objetiva, trazendo, por exemplo, desejo 100 mil reais, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, não importe. Coloque um prazo para isso, então, até o final de 2026, até o final de 2027, até abril, até março, coloque uma data para que você consiga medir se alcançou, né, quando que você vai buscar esse recurso, bem como para que você deixe claro para o seu subconsciente de que recurso você deseja dispor e qual é o prazo que você está colocando como objetivo. Leia em voz alta 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, com emoção. E o terceiro é: visualize o resultado como já realizado, ligando emoção ao pensamento. Então, quando você mentalizar, repetir essa frase para você, do montante que você busca no livro aqui, tem essas etapas para que você construa esse objetivo, carregue emoção e traga uma visão de que esse recurso já está disponível. É uma questão de você ir lá buscar. É como se ele estivesse lá num determinado lugar e você só precisasse ir lá buscar. Isso vai fazer com que o seu subconsciente dê ideias para você, dê um caminho e direcione meios para, como nós falamos aqui, você transmutar essa ideia, transmutar esse objetivo no seu equivalente material, no seu equivalente físico. Bem no início do livro, o autor sugere que há um segredo e que esse segredo vai surgir, vai aparecer na frente do leitor no decorrer da leitura, né? Então, seja na primeira página, na página do meio, na última página do livro, em algum momento esse segredo vai surgir na frente do leitor. Eu tenho a minha opinião sobre qual é esse segredo, então quem acompanhou o Clube do Rei aí tem o meu palpite. Eu não quero dar um spoiler aqui, porque também possa ser que você entenda que o segredo seja um pouco diferente e você vá aplicá-lo de uma forma mais adequada à sua realidade na sua vida. Por isso, eu quero que você plante essa semente de que, se você tiver uma ideia, você tem metade do caminho, metade do segredo, para que você desenvolva o seu segredo, né, a solução para como transmutar, como o autor coloca, o equivalente físico em monetário, com uma ideia, mas esse X. Então, que você busque na leitura aqui como fazer isso. Como a gente vê, né, se tudo começa com uma ideia, precisamos entender e fortalecer o nosso pensamento. Por isso eu quero deixar a seguinte pergunta para você. Você está controlando seus pensamentos ou reagindo a eles? Então, pense nisso.
como que está o seu planejamento, como está a questão de você carregar emoção, pensamentos e ideias para o seu dia a dia. Né? Porque o papel aceita tudo, basta a gente pegar uma caneta, escrever e está tudo certo, mas como a gente passa as outras, vamos dizer assim, 24 horas do nosso dia, né? Qual é a intenção que a gente está carregando? Como a gente está olhando para os nossos pensamentos? Ou se a gente só está reagindo? Então, fica esse desafio para você. Com isso, nós vamos para o segundo insight, que é desejo é maior que vontade. Ou seja, o desejo é o que vai sustentar o caminho. Então, nós falamos de pensamento e agora nós vamos falar do desejo, que para mim funciona como uma espécie de combustível. É ele que vai direcionar as nossas ações junto com o nosso pensamento para que a gente possa, além de encontrar as soluções, né, que a gente tenha essas ideias, mas que também a gente saiba o que fazer na segunda, na terça, na quarta, no dia 1, no dia 2, no dia 15, no dia 20, no dia 30, assim por diante, em prol dos nossos objetivos. Então, que você tenha clareza de que desejo é o que vai sustentar o seu caminho, mas o desejo, ele é maior que a vontade. Por que desejo é maior que vontade? Desejar não é querer, é se comprometer, é estar disposto a fazer o que precisa ser feito para alcançar o resultado que você deseja. Então, vontade é como se fosse algo opcional. Então, decisão também elimina alternativas. A partir do momento que você tem clareza de qual é o seu desejo, você não tem outra opção. É como se não existisse plano B. O plano A é o que você de fato vai buscar, e o plano B talvez seja lembrar que existe a necessidade de cumprir o plano A. Então não tem plano B. É uma questão de buscar um comprometimento com o seu desejo. Com isso, para você pensar sobre, Napoleão Hill é direto. Riqueza começa com um desejo ardente, não é algo superficial. Então, pense nisso. Desejo verdadeiro vem acompanhado de objetivo definido, como nós já falamos, prazo, um plano e um sacrifício. O autor coloca que ninguém que obteve sucesso, pelo menos na pesquisa dele, o obteve de uma forma fácil. Ele teve que dar algo em troca. Não existe uma forma de você transmutar o seu desejo em equivalente monetário, como a gente fala aqui, sem algo, só na intenção, só na vontade. Você tem que desejar e, obviamente, como nós vimos aqui, criar um plano e ir para cima, né? Fazer acontecer. Eu, quando li essa parte, eu me lembrei do filme do Batman. Eu gosto muito da trilogia feita com o Christian Bale, que começa lá no Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas, e o Cavaleiro das Trevas ressurge. Tem um determinado momento que o Batman acaba indo parar numa prisão, né? O seu oponente, Bane, no terceiro filme, o leva para essa prisão, e tem uma lenda de que uma criança conseguiu fugir daquela prisão fazendo uma escalada, né? Então ela tem uma visão até filosófica, por assim dizer, de um túnel, como se fosse. Então as pessoas é como se estivessem no buraco querendo acender a luz, e há uma lenda de que uma criança conseguiu fazer a escalada. Em um determinado momento, por diversas vezes, o Bruce Wayne tenta fazer a escalada, mas não consegue. Toda vez que chega num determinado ponto, ele não consegue concluir a escalada. E um ancião que está ali dentro, ele fala para o Bruce Wayne que ele precisa temer a morte. E o Bruce Wayne fala que ele teme a morte. Então o ancião fala para ele, faça a escalada sem a corda. Porque quando ele faz a escalada com a corda, ele, de certa forma, está seguro de que ele não vai se machucar, né, de que ele não vai cair e vir a morrer. No caso do momento que ele tira a corda, como nós falamos antes, não tem plano B. O plano A é concluir a escalada porque ele está fazendo a escalada sem a corda. E ele comenta, o ancião, que a criança assim o fez. Então a criança realizou a escalada sem a corda. Então não tinha como ela errar. Se ela errasse, acabou para ela. Então, para que ele tivesse esse desejo ardente de concluir a escalada, ele precisava fazê-la sem a corda. Então ele precisava concluir a escalada sem a corda, sem alternativas. Então, para mim ficou essa mensagem. Com isso, pergunte-se, o que
realmente eu desejo, né? O que eu quero e estou disposto a pagar o preço. Qual sacrifício eu ainda não aceitei fazer, por maior ou menor que seja o seu objetivo, por desafiador ou menos desafiador, não importa. A pergunta que sempre tem que ficar é se você está disposto a pagar o preço e se você deixou de fazer algo por isso, né? Então, qual é o sacrifício que eu ainda não realizei, que eu não aceitei fazer para alcançar o meu objetivo? E a terceira pergunta é: o meu desejo é específico, então eu consigo medir se eu alcancei lá, ou é algo do tipo ser feliz? O que é ser feliz? É estar bem financeiramente. E aí, o que é estar bem financeiramente? É ter 100 mil reais, 1 milhão, 100 milhões. Então, é difícil de você deixar em aberto um objetivo como esse. Então, a partir do momento que você busca um objetivo, você precisa ter clareza, ele precisa ser específico, para que você consiga medir se alcançou, se está chegando perto, o quão distante está para realizar isso. A partir do momento que você deixa a Deus dará, o seu objetivo se torna muito vago e, como nós vamos explorar aqui, você precisa dar um caminho para que o seu subconsciente receba ideias. E essa ideia ela precisa ter um caminho. Se não tiver uma questão específica para o seu desejo, talvez a sua ideia seja genérica e ela na prática não vá funcionar. Então, o seu desejo, ele é específico ou genérico. Por isso, nós temos o seguinte exercício prático. Revise seu objetivo, se necessário, ajuste para escrever o seu plano inicial, mesmo que imperfeito, porque você precisa explorar ele e como eu estou até sendo repetitivo aqui, mandar essa informação para o seu subconsciente para que ele devolva ideias para você. Pense em qual primeiro passo você vai fazer imediatamente, né? Então, qual é o princípio do livro que você vai colocar agora de verdade em prática na sua vida? Por isso eu vou deixar a seguinte pergunta para você. O que na sua vida ainda é só vontade, é só intenção? O que falta você trazer de forma específica para se tornar um desejo ardente e, com isso, ser realizado, ser alcançado no seu dia a dia? Com isso, nós vamos para o terceiro insight. O terceiro insight é que conhecimento é base, mas não é só o conhecimento por acúmulo de informações, é um conhecimento direcionado em prol de um objetivo. É como uma bola de neve que ninguém mais consegue parar. Então, você precisa utilizar o seu conhecimento de forma direcionada em prol dos seus objetivos. Senão, vai ser apenas um acúmulo de informações. Quando a gente olha para o mundo atual, o mundo que a gente vive, a gente tem muita clareza de que conhecimento, acessar esse conhecimento, não é problema. A gente pode pesquisar inteligência artificial, a gente pode pesquisar no Google, a gente tem várias formas de buscar conhecimento. O que acaba sendo o problema é direcioná-lo, é executar. Pode observar na sua vida, né? Tem muita gente que sabe muito e constrói basicamente nada. Então, conhecimento sem execução vira um acúmulo, não gera resultado. Por isso, vou trazer 3 pontos para você pensar. Então, pense sobre. Napoleão Hill define poder como conhecimento organizado e direcionado para ação. Conhecimento sem aplicação não gera resultado e especialização e não generalização é o que cria valor. Então, você ser específico, você organizar o seu conhecimento em prol do resultado, da ação que você deseja alcançar, e o conhecimento é como um acúmulo de informações, vai te deixar no mesmo lugar. Então, você precisa saber canalizar, saber que tipo de conhecimento você precisa e direcioná-lo para a execução. Por isso, não é sobre acumular e estocar conhecimento, é sobre colocar o conhecimento para trabalhar a seu favor. Então, você vai utilizar o conhecimento como uma ferramenta, mas você vai deixá-lo trabalhando em prol do seu objetivo. Por isso é importante você definir o objetivo, como nós vimos, controlar o seu pensamento e aí sim o seu conhecimento, o conhecimento de outras pessoas que nós vamos explorar aqui, também um insight sobre o Mastermind, vai trabalhar
em prol do seu objetivo. Por isso, pergunte-se: meu conhecimento está organizado ou disperso? Eu sei exatamente onde aplicar o que aprendo e se existe alguma pessoa ou pessoas que possuem o conhecimento que falta para o meu negócio, para o meu objetivo, para um plano que eu tenha. Nós vamos falar sobre a conexão entre mentes no Mastermind. Então, quando você olhar para o seu objetivo, para o seu plano, para o seu negócio, pense se há alguém, seja mais próximo, mais distante de você, que tem esse conhecimento que você precisa, e aí nós vamos falar de como você pode se aliar a essa pessoa. Então, tenha ideia do como você aplica o seu conhecimento, se ele está organizado ou disperso, se você sabe exatamente aplicar o que está aprendendo e se por algum acaso, quando você olha para o seu negócio, para o seu objetivo, se há algum conhecimento que te falta e qual pessoa ou quais pessoas podem auxiliar nisso. Como exercício prático, escolha uma área principal onde você quer resultado, liste quais conhecimentos precisa desenvolver e conecte isso com um plano prático, com uma aplicação semanal para o seu objetivo. E uma pergunta para que você olhe para si mesmo é: o que você sabe, mas ainda não aplica? Então, por exemplo, nesse livro eu acabei fazendo algumas observações aqui e que me fizeram olhar para o meu dia a dia e pensar mesmo, né? Às vezes a gente sabe que pensamento é importante, que a gente precisa direcionar a ação, mas a gente não pratica. Por exemplo, eu vou pegar aqui de forma aleatória. Você aprende algo de valor com todos os erros, né? Porque a gente às vezes tem dificuldade de falar dos nossos erros, pelo menos eu sou assim, né? Mas se eu errei, o que eu estou aprendendo de valor com esse erro? Uma outra pergunta, né? A vida parece inútil e o futuro sem esperança para você? Então, às vezes você está no momento da sua vida, numa fase em que você pode olhar de uma forma diferente para o que realmente importa. Então, aqui ele traz várias perguntas para você, que é importante você fazer uma autoanálise, são 5 páginas, se não me engano, de perguntas, que vai te tirar da zona de conforto, vai fazer com que você se mova em prol do seu resultado. Por isso, o que você sabe, mas ainda não aplica. Quando a gente fala de medo, a gente já conecta no quarto insight, que é: seu maior inimigo está no espelho. Fé é acreditar no plano, no potencial e nos seus objetivos para agir. Por isso, pode ser que o seu principal inimigo esteja no espelho, envolto, né, submerso através de diversos medos. O autor coloca aqui 6 medos principais, 6 medos que são a base de tudo e, consequentemente, do insucesso de muitas pessoas. Muitas pessoas acabam colocando a culpa, a responsabilidade no mercado, elas colocam a responsabilidade no cônjuge, na família, seja em quem for, mas possa ser que o principal inimigo dessa pessoa é ela mesma. Então, quando ela olha no espelho, ela pode identificar o que está travando. Esse, para mim, é um dos principais insights que ficou desse livro. Pense sobre. Napoleão Hill deixa claro: indecisão, dúvida e medo são os principais bloqueios das pessoas. É aquilo que mais faz as pessoas travarem. Muitas pessoas possuem todas as informações que necessitam para tomar uma decisão, seja de sim ou de não, mas elas não o fazem. Então, a indecisão é um inimigo público de qualquer pessoa que você precisa combater. Com isso, você tem dúvida e não sabe se vai. Quando você decide, sempre fica com a questão do plano B. Então, a partir do momento quando a gente, por exemplo, visita o desejo ardente e tudo mais, você não tem mais dúvida, você tem clareza do que você precisa fazer. E aí, por isso, combater o medo é importante. Esses são os verdadeiros bloqueios, né? Então pense nisso, né? Quando você olha para a indecisão, para a dúvida e para o medo, tenha clareza de que provavelmente é isso que bloqueia o seu desenvolvimento, a sua evolução. Os 6 medos básicos são uma forma de você combater para avançar, e quando a gente olha, tem medo da pobreza, da morte, assim por diante, mas o que chama atenção é que o medo da crítica é o segundo maior medo, ou mais comum nas pessoas. Então perceba,
como você é visto, como você quer ser visto, como você quer ser percebido, é mais desafiador para você superar do que, por exemplo, o medo da velhice, o medo da doença. Então, as pessoas possuem mais medo de uma crítica externa do que daquilo que está dentro de si. Então, pense nisso. É uma forma silenciosa de você travar a sua evolução. Não falta oportunidade, é uma paralisia interna. O medo paralisa as pessoas e pode estar paralisando o seu desenvolvimento e evolução. Um insight que ficou para mim do livro é que tem 6 medos, então identifique qual desses 6 está te dominando, porque você tem a possibilidade de inverter. Então, escolha um meio para você inverter o seu medo, né? Como é que você vai utilizar a ferramenta do medo a seu favor. Né? Então, se você, por exemplo, está com medo da crítica do outro, por que você tem medo dessa crítica? Como é que você pode utilizar essa questão de estar com medo de uma crítica, de um cônjuge, de um pai, de uma mãe, seja de quem for, como que você vai utilizar isso a seu favor para inverter essa situação e parar de arrumar desculpas e avançar, começar a agir de forma intencional e direcionada. Por isso, pergunte-se: qual medo está influenciando minhas decisões hoje? Onde estou sendo influenciado pela opinião dos outros e qual decisão eu já deveria ter tomado? Claro que quando eu falo aqui de influência, quando nós vamos falar aqui do quinto insight, que é Mastermind, você vai ter que ouvir a ideia das pessoas e, naturalmente, você vai ser influenciado por elas. Então, faz sentido, por exemplo, se eu estou com um problema financeiro, eu falar com uma pessoa que tem essa especialidade. Se uma pessoa, por exemplo, precisa de uma ideia de marketing, ela me procurar, eu tenho que influenciar essa pessoa, eu tenho que dar uma dica para ela, eu tenho que sugerir um caminho. Então, entenda que, em algumas situações, você ter uma opinião e ser influenciado pelo outro, quando ele é especialista, faz todo sentido. Mas a pergunta aqui e o ponto que você precisa esclarecer na sua mente é se você está preocupado com uma opinião que pode ser uma questão de como você vai ser percebido, como você vai ser visto, o que as pessoas vão pensar, ou se é uma opinião de direcionamento. No Mastermind, você vai ter que desenvolver uma solução, uma ideia, através da opinião dos outros, mas é com direção. Aqui, nós estamos falando de uma crítica, de algo que você supõe que uma pessoa não vai achar adequado aquele caminho, ou não vai achar adequado o que você está fazendo, mas por que você se permite ser influenciado pelos outros? Então, separe opinião com credibilidade, uma opinião que tem uma formação, por exemplo, de uma opinião em relação a uma crítica social ou algo nesse sentido. Então, perceba isso. E, como eu já falei, né, qual decisão você já deveria ter tomado e ainda não o fez. Como exercício prático, identifique qual dos 6 medos mais está te afetando, liste como ele aparece no seu dia a dia, né? Às vezes, quando você está travado numa situação, é a oportunidade para você identificar como aquele medo está te travando, como ele está interferindo no seu dia a dia. Tome uma decisão concreta que você está adiando. Eu tinha uma situação pessoal que eu ainda não tinha tomado uma decisão e eu arrumava a desculpa que eu não tinha as informações necessárias. Quando eu cheguei na metade do livro, eu busquei as informações que eu achava que faltava e tomei uma decisão e avancei num projeto. Então, que você faça isso, né? Tome uma decisão concreta que você está adiando. Possa ser que, de fato, você não tenha ainda todas as informações que você necessita. Pode ser que sim, mas então vá atrás das informações e tome uma decisão, sim ou não, e comece a agir. Eu acho que essa é a principal mensagem do livro. A gente fala de segredo, a gente vai falar do Mastermind aqui na sequência, mas é agir, é colocar o pensamento, o desejo ardente, controlar as suas emoções, reduzir o medo, né? Então por isso que são esses os principais insights para você agir. Qual medo está travando sua ação hoje? Com isso nós vamos para o quinto insight, que é
Mastermind. O Mastermind tem esse princípio, esse conceito, que mentes unidas em prol de um objetivo conseguem acessar o estoque infinito de ideias. Mentes alinhadas descobrem novos caminhos e crescimento é coletivo. Então, esse grupo de mentes, pode ser 2 pessoas, pode ser 3, não importa a quantidade de pessoas, vão alcançar um objetivo maior. Andrew Carnegie dizia que o sucesso da empresa dele de siderúrgica se dava ao fato de que as pessoas que estavam ao redor dele possuíam um objetivo muito claro, e ele dava o nome disso de mastermind, né? Ou seja, uma mente mestra, onde todas as pessoas estão envolvidas no mesmo propósito, buscando a mesma solução. Pense sobre. Mastermind é coordenação de conhecimento e esforço em harmonia. Maior que amizade é uma aliança estratégica. Então, às vezes, quando você tem um projeto, uma ideia, a gente tende a procurar pessoas da qual a gente possui grande confiança. Pode ser o nosso irmão, nossa irmã, pode ser um grande amigo, uma grande amiga. E mastermind não é necessariamente amizade. Pode ser que uma amizade te conecte a uma pessoa que vai te ajudar no conhecimento que você não tem. Então, quando você olhar para a parte do conhecimento, pense nisso, né? Que conhecimento eu não possuo, que informação eu não tenho, mas que eu possa construir ou sanar essa dúvida, né? Construir essa solução através de uma aliança estratégica de mentes. E isso gera um poder econômico e um poder psíquico. Aqui o autor coloca de que quando 2 mentes em prol de um objetivo se unem, elas criam uma força maior do que 1 mais 1 igual a 2. Então eu coloquei aqui que 1 mais 1 é igual a 3. É como se eu e você estivéssemos alinhados em uma ideia, buscando soluções. Esse poder de conexão psíquico que a nossa mente vai ter de se conectar à inteligência infinita, isso vai gerar uma terceira mente, né, uma força maior, onde 1 mais 1 é igual a 3. Por isso, pergunte-se, as pessoas ao meu redor têm objetivos definidos e alinhados com o meu? Quando eu olho para o meu trabalho, quando eu olho para algum projeto que eu quero tirar da gaveta, as pessoas que eu estou conversando, elas estão alinhadas, elas possuem o mesmo objetivo que o meu? Se não tiverem, é um problema que você precisa resolver. Existe troca real de valor nas minhas relações? Porque o Mastermind é muito claro em relação a isso. Eu vou contribuir, então pode ser um Mastermind para o trabalho, pode ser um grupo de estudos, pode ser o que for, mas precisa existir uma troca real, aonde eu agrego algo para aquele grupo e aquele grupo agrega algo para mim. É um local de troca mesmo. E as pessoas do meu negócio possuem clareza do seu papel, como elas vão contribuir para essa aliança de mentes, né, para o Mastermind. Como exercício prático, defina que tipo de pessoas você precisa, habilidade, que tipo de visão essa pessoa precisa ter. Estruture encontros periódicos. O autor aqui sugere 2 encontros semanais, seja com 1 ou 2 pessoas, não importe. Então, mapeie que tipo de habilidade, que tipo de pessoa você vai precisar se conectar e você vai ter que estruturar um encontro periódico com essa pessoa. O autor fala em 2 vezes por semana e leve problemas reais e busque soluções em conjunto. Como dica extra para você, reforce seus pensamentos. E a autossugestão é um canal, uma conexão entre o seu consciente e o seu subconsciente. Então, através da autossugestão, você vai mandar informações de forma consciente para o seu subconsciente. O autor aqui explora diversas maneiras, diversos mecanismos para que você utilize isso. Ele coloca que o cérebro é como se fosse um instrumento capaz de receber e de enviar informações. Então, vale muito a pena a leitura. Quando você chega na parte final, vários capítulos vão se conectando, né? Então, apesar de serem vários princípios, eles vão se amarrando. É como se fosse uma ideia única. Por isso que eu acredito que eu desvendei o segredo, né? Então, eu tenho que ter uma ideia mais o X para desenvolver o segredo do sucesso. Então, eu espero que você já tenha lido o livro. Caso não tenha lido, vá buscar a leitura. É importante você ler. O livro é um livro de 360 páginas, então
15 minutos por dia você consegue ler de forma tranquila, consegue fazer suas anotações, tirar suas ideias, então fica esse convite e essa provocação para você de buscar o conhecimento. Aqui eu trouxe 5 insights, mas essa dica extra que eu vou passar aqui para vocês de autossugestão, de como fazer esse canal entre o consciente e o subconsciente. Porque quando a gente olha para o livro, o Napoleon Hill não está ensinando como ganhar dinheiro. Ele não está vindo com uma ideia de negócio, ele não está vindo com uma profissão, ele não está vindo com algo específico para você ganhar dinheiro. Ele está ensinando como construir a mente de alguém que gera riqueza. E às vezes a gente olha somente para a riqueza material, o livro acaba dando bastante exemplos, né? Mas qual tipo de riqueza você está construindo na sua saúde, nos seus relacionamentos? Então aqui a gente está falando de como pensar, de como agir como alguém que gera riqueza. Então, a mensagem central de cada insight que fica para mim é: pensamento sem direção é distração, desejo sem decisão é uma fantasia, conhecimento sem aplicação é vaidade, medo não enfrentado vira padrão e ambiente certo acelera quem decide, acelera quem quer agir. Pensamento vai criar direção, desejo define a intensidade que você vai aplicar, conhecimento vai estruturar a sua ação e controle emocional vai remover bloqueios e o Mastermind acelera resultados, traz ideias e faz com que você possa realizar um objetivo comum, como nós vimos ali antes, as mentes que estão unidas em prol desse objetivo. Particularmente, eu gosto de também utilizar como ferramenta de desenvolvimento pessoal filmes, comentei aqui do filme do Batman, e eu vou deixar essa sugestão para você, que na minha opinião ela se conecta muito com esse livro, que é o filme Fome de Poder. Aqui a gente tem até questões éticas para questionar, a gente não sabe se a história discorreu, aconteceu exatamente dessa maneira, mas também funciona para a gente conversar sobre. Então veja como as palavras desejo, decisão aparecem nessa história e como está conectado com tudo que a gente viu aqui. E, em especial, se você ler esse livro, você vai entender como a história de Ray Kroc tem tudo a ver com esse livro, né? Então, várias pessoas poderiam ter se associado aos irmãos McDonald's e Ray Kroc conseguiu. Com um telefonema, ele decide atravessar o país para conhecer em loco uma lanchonete que tinha uma particularidade. Então, desejo e decisão aparecem nessa história, aparecem nesse livro e espero que apareça na sua vida. Se os 5 insights te ajudaram, trouxeram ideias para você, compartilhe, mande essa mensagem para outra pessoa, deixe o seu like também no vídeo e conheça o Clube do Rei. Há um link na descrição, conheça como ler um livro por mês, como tirar insights e aplicar de forma objetiva na sua vida. Muito obrigado, até a próxima!